Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Imagino que estejam ansiosos para a prova que está chegando, preocupados também, é claro, com a situação que a gente tem vivido, né? Mas hoje a gente vai fazer uma revisão para a prova do Enem. Apesar da gente ter pedido, né, ter todo o movimento estudantil ter pedido pelo adiamento dessa prova, ter feito aquela votação lá antes que a gente tinha escolhido maio, né, o mês de maio para ser feita. Mesmo assim, o governo ignorou o nosso pedido e continua ignorando a gente. Ainda assim, nós resistimos e continuamos firmes nessa luta, na conquista desse direito ao acesso ao ensino superior, e de perseverar nos nossos objetivos, sejam eles quais forem, dentro da educação. Então, pessoal, mesmo com essa instabilidade toda, a gente ainda vai fazer uma revisão e nós ainda vamos fazer uma prova que pode ser decisiva e que carrega um peso muito grande para todos nós. Então, essa revisão ela tem, claro, o intuito da gente relembrar alguns conceitos, consolidar uma forma de fazer a prova, mas principalmente de tranquilizá-los e trazer essa mensagem de luta, de força, de resistência e de caminho concluído, porque nós trabalhamos ao longo de 2020 e apesar de toda a dificuldade, de todas as inseguranças que essa pandemia nos trouxe, tenho certeza que vocês conseguiram trilhar um caminho que ao ver agora a gente sente muito orgulho. Muitas vezes dá aquela insegurança, a gente pensa, não estudei muito, larguei. Só que a gente tem que ter em mente que a prova do Enem ela não é conteúdo. Ela é muito mais o método da prova, então o jeito que a gente vai fazer essa prova, o jeito que a gente vai usar os conhecimentos que já temos. Então, por isso que eu montei uma revisão até mais voltada no modelo da prova do que em conteúdo, porque eu tenho certeza que com a experiência de vida que vocês têm e o conhecimento de mundo que vocês carregam, isso fica muito claro dentro da prova, tudo bem? Então, para começar, é claro, a gente vai lembrar vocês que não pode esquecer máscara, levar uma ou duas máscaras reservas para vocês trocarem. Lembrem que lá pelas 3 horas de uso dessa máscara, vocês já tem que trocar de novo a máscara. Aproveita esse momento, toma um pouquinho de água, dá uma refrescada na cabeça, come lá uma barrinha de cereal, coloca um chiclete na boca, uma bala, enfim. Para dar essa tranquilizada, relaxar e colocar glicose também para dentro do corpo, porque a gente precisa de energia para continuar fazendo a prova. E aí, é claro, caneta preta, ver se está funcionando essa caneta. Chega um pouquinho antes lá no local de prova, não deixa para chegar em cima da hora, para não atrasar. Leva o documento, o RG, leva o álcool em gel. Não se esqueçam do álcool em gel, por favor, pessoal. Tomem cuidado com esse álcool, porque ele pode manchar a prova, a impressão da prova e do gabarito. Então, não só a impressão, como a caneta também, porque vocês vão estar usando a caneta preta e o álcool pode borrar. Então, tomem cuidado na hora de fazer o uso do álcool, da água também, né? Porque pode pingar, pode derramar, e nessas horas de nervosismo a gente fica mais desastrado ainda. Então, tomem cuidado com tudo isso, tranquilizem, façam suas orações, se vocês acreditarem, cheguem com uma energia positiva e comemorem esse momento, porque a prova do Enem é um momento de alegria, de comemoração, porque vocês chegaram até aqui com muita luta e vocês precisam se orgulhar desse momento, tudo bem? Então, passado esses recadinhos iniciais, a gente começa a avaliar a prova. E aí eu trago aqui algumas dicas que eu sempre usei quando eu fiz as provas do Enem, que me ajudaram muito e que nos trazem uma segurança e trazem também uma qualidade de prova muito legal. Então, como eu falei para vocês, essa prova ela não é conteudista. A gente não vai ficar pensando só em conteúdo. A gente vai trazer
ao nosso conhecimento de mundo, as experiências, porque a prova do Enem, ela quer isso, ela quer que você use o que você conhece a favor das suas questões. Então, nisso, vocês não vão olhar só para a matéria que a gente estuda em sala de aula, mas a gente vai olhar também para o nosso cotidiano, nossa rotina, e vai fazer uso desses conhecimentos dentro da prova, tudo bem? E aí, quando a gente abre aquela prova, são lá, no primeiro dia, né, nós temos 90 questões, 45 de humanas, 45 de linguagens, mais a redação. Lá no segundo dia são mais 90 questões de novo, ciências da natureza, matemática. Assusta, né? Então, pessoal, tenham familiaridade com essa prova, abram a prova, dá aquela folheada assim geral, meio rápida, para ter uma noção de quantas páginas tem, para saber o que você vai enfrentar durante esse período, durante essas horas que vão se seguir. É muito importante que quando a gente começa a questão, a gente não vai começar a ler direto lá o texto que tem no início. A gente vai primeiro dar uma olhada geral na questão, ver se você acha ela fácil, difícil, e o primordial para isso é ler o enunciado. Então, a partir do enunciado que traz essa questão, a gente vai entender se ela tá fácil, se tá média, se tá difícil, e vai conseguir saber o que procurar no texto que ele traz pra gente, saber o que vai procurar nas alternativas, que é o principal. Importante ler as legendas, as fontes que eles nos trazem, porque a gente vai entender o viés, o autor, o artista, principalmente aqui na nossa matéria, né? Considerando a história da arte. A história da arte ela vai estar misturada em todas as matérias. Então, a arte em si ela vai estar inserida na prova de linguagens. Nós teremos questões estritamente artísticas, mas a gente vai ter também questões de arte misturadas com a língua portuguesa, misturadas com história, geografia. Eu já vi questão misturada com matemática. Então, essa multidisciplinaridade da prova do Enem tem que ficar muito atento, porque às vezes a gente acha que a questão é de uma determinada matéria, não é de outra. Então, essas correlações que a prova faz também fica muito interessante para a gente conseguir unir os conhecimentos que a gente tem. Nem sempre a questão vai trazer diversas áreas, mas a gente pode fazer uso de outras áreas para conseguir eliminar uma alternativa, conseguir contextualizar o que ele está falando e poder chegar numa resposta adequada. E aí, pensando nessas alternativas, é interessante a gente, mais uma vez, se atentar ao comando da questão, o enunciado, porque a gente tem 5 alternativas, A, B, C, D e E, e dentro dessas alternativas a gente pode encontrar 2, 3 alternativas que se encaixem com o tema da questão. Elas podem estar corretas, mas muito provavelmente elas não estão relacionadas com o que o comando da questão está pedindo. Então, a gente vai ter lá um enunciado pedindo motivos da Segunda Guerra Mundial. E aí você vai ver que ele vai trazer uma alternativa falando os países que participaram da Segunda Guerra. Poxa, claro que tá certo, mas não é o que ele quer, não é o que ele pede. Então a gente vai procurar os motivos. É claro, é só um exemplo aqui de história que é o que me veio na cabeça, mas é como vai funcionar essa prova, porque tem muita pegadinha, a gente, conforme vai passando o tempo, nossa atenção vai caindo e a gente, num instante, acaba perdendo uma questão boba porque não prestou atenção nesse comando. Então, procurar quando ele pergunta sobre causa, consequência, motivos, os verbos também sempre vão estar muito fortes. Isso também na redação, porque na redação, às vezes, ele traz o tema e vai colocar lá, com certeza, limitadores, questões específicas que acabam nos tangenciando dentro desse tema. Então, com certeza, o Eduardo deve ter falado isso para vocês. E é mais uma coisa que a gente tem que ficar atento dentro da prova, tudo bem? Considerando tudo isso lá, você durante a prova, muito importante é ter a organização do tempo. Então, se nós temos 90 questões e uma redação, você percebe quanto tempo você leva para fazer uma redação. Você demora 1h30, 2 horas, 1 hora. Considere esse tempo para você organizar o tempo que você tem dentro da prova. São 5h30, se não me engano, né? Eu esqueci o tempo,
Mas, se não me engano, o primeiro dia são 5 horas e meia, você vai organizar, então, essas 90 questões, a redação e passar o gabarito também. Não se esqueçam de considerar o gabarito na hora de passar, gente. Então, é muito importante que estejam atentos. Uma dica muito legal é, na hora de passar o gabarito, estejam atentos à questão que vocês estão marcando. Pega a identidade, o documento que vocês levarem, usa de régua para poder ir passando o gabarito, conforme a questão que você está olhando, porque às vezes a gente olha rápido e coloca marca a bolinha do gabarito de baixo, de cima, e a resposta daí não corresponde, a gente acaba perdendo essa questão por bobeira. Então, também usem o documento, usem o que vocês tiverem ali a favor de vocês. Tudo bem, pessoal? E é claro, o mais importante de tudo é a tranquilidade. Como falei para vocês, essa prova é uma comemoração por tudo que vocês fizeram, pelo que vocês lutaram, pelo que vocês acreditam. Então, não fiquem tensos, não fiquem preocupados com o desempenho, com o que vai ser e o que não vai ser. Se preocupem em estar ali para dar o melhor de vocês, para fazer o que vocês se proporam fazer lá no começo de 2020, quando a gente se reuniu lá na sala do Paideia, e a gente estourou o balão do outro, brincou, conversou, justamente porque aqueles sonhos precisam estar vivos agora, para que a gente mantenha esse foco e mantenha essa alegria tão importante, tudo bem? E aí, passado então um pouquinho da prova, eu trouxe as competências e habilidades que o Enem vai cobrar da gente. O que é isso? Como assim? Bom, na hora da correção lá, que eles calculam a nota e tudo mais, eles vão considerar cada área que foi usada, tudo mais, até na elaboração das questões, sempre vão abordar competências e habilidades. E aqui, é claro que vocês podem encontrar todas as competências e habilidades lá no site do INEP, se não me engano, mas eu trouxe as competências, a competência e habilidade que cabe dentro da arte, para a gente entender o que esse avaliador espera da gente na hora de fazer a prova. Então, a competência 4, que corresponde à história da arte, ela pede que o estudante ele compreenda a arte como um saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Se vocês forem observar, a prova do Enem está muito pautada em respeito a questões políticas, questões éticas, que são muito semelhantes com o que a gente observa e com os debates que vêm acontecendo cada vez mais frequentes na nossa sociedade. Então, abordar as questões raciais, entender o que esse estudante observa da sociedade. Então, nisso, a prova ela vai trazer sobre respeito, vai trazer sobre as diferenças culturais, sociais, econômicas, e para ver o nível que esse estudante está de percepção. Então, é claro que ele vai trazer isso tudo camuflado ali na matéria, mas a gente vai ver as alternativas focadas nisso. Então, como vocês podem observar aqui nas habilidades, a gente também vai ter isso. Por exemplo, reconhecer o valor da diversidade artística, explicar diferentes culturas, padrões de beleza, preconceitos, reconhecer diferentes funções da arte. Então, quando a gente observa isso, a gente tem que ter em mente que não só a arte, como todas as outras matérias, principalmente na parte de linguagens e humanas, são muito abertas e tem uma pluralidade muito interessante que dá para trabalhar de acordo com esses princípios que regem a sociedade, tudo bem? Aqui vocês podem ler depois, é claro. Trouxe mais nesse sentido da gente entender que é uma prova plural e é uma prova que vai acolher diferenças que estão cada vez mais expostas na nossa sociedade e que precisam ser corrigidas, ok? Então, trouxe aqui a primeira questão do Enem do ano passado e eu proponho da gente fazer essa questão juntos. Então, como falei para vocês, a gente vai primeiro olhar esse enunciado. A gente percebeu mais ou menos a questão, o tamanho da questão, não tem imagem. E o enunciado pede: a notícia relata um evento cultural que marca a. E aí, conforme a gente percebe, ele está falando de Nordeste, música, aí a gente vai para o texto.
Ele retirou isso do site do governo do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente faz a leitura, a gente encontra aqui. Com o enredo que homenageou o centenário do rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com o enredo O Dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. Aí a gente volta para o enunciado e fala: a notícia relata um evento cultural que marca a... Começamos então nas alternativas. Primazia do samba sobre a música nordestina? Ali a gente olha e já pensa, ele está colocando o samba acima da música nordestina? Poxa vida, a gente acabou de falar ali nas competências e habilidades que ele quer colocar as diferenças, ele quer mostrar a pluralidade, mas isso não significa que um seja melhor que o outro. Então, a letra A gente já pode descartar. Letra B. Inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros. Essa tá interessante, a gente guarda. Letra C. Valorização das origens oligárquicas da cultura nordestina. Bom, origem oligárquica, história do Brasil. A gente vai pensar, então, que ele está falando sobre as questões de coronelismo aqui. Não, a gente está falando do Luiz Gonzaga, cantor muito conhecido no Brasil, responsável por um estilo musical. E não é questão oligárquica, então a gente vai excluir a letra C também. Letra D. Proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros. Bom, samba e baião, não, isso não é antigo, isso é super contemporâneo, é super atual. Então, não, a gente não está resgatando antigos gêneros musicais. Letra E. Criatividade em compor um samba enredo em homenagem a uma pessoa. Realmente, a escola de samba ela teve essa criatividade em compor esse samba enredo em homenagem a uma pessoa. Então a gente fica com C e com E, estamos em dúvida. Como que eu vou fazer para saber qual está correta? A gente volta para o enunciado e vamos reler de novo. A notícia relata um evento cultural que marca a... Então ele está perguntando sobre o evento cultural e não sobre a composição do samba enredo, toda essa produção. Quando a gente volta para o texto, a gente percebe isso. Então, a gente exclui a letra E e ficamos, então, com a letra B, que é a inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros. Ok, pessoal? Então, passando para a próxima questão, a gente começa mais uma vez com o texto, essa visão geral, e agora eu vou começar a fazer um pouquinho mais rápido para ver se vocês conseguem acompanhar. No contexto da arte contemporânea, o texto da autora Anne Cauquelin reflete ações que explicitam. Bom, vamos para o texto. Para que a passagem da produção ininterrupta de novidade a seu consumo seja feita continuamente, há necessidade de mecanismos, de engrenagens. Uma espécie de grande máquina industrial, incitante, tentacular, entra em ação. Mas bem depressa, a simples lei da oferta e da procura segundo as necessidades não vale mais. É preciso excitar a demanda, excitar o acontecimento, provocá-lo, espicaçá-lo, fabricá-lo, pois a modernidade se alimenta disso. Então aqui a fonte fala sobre arte contemporânea, aqui mais uma vez ele ressalta isso. E aí esse texto reflete ações que explicitam o quê? Letra A. Métodos utilizados pelo mercado da arte? Tá interessante. Investimentos realizados por mecenas? Bom, mecenas é lá do renascentismo, a gente viu isso. Então, muito provavelmente não, porque quando a gente pensa em mecenas, a gente pensa em uma única pessoa que financia um trabalho. E aqui não é bem o que o texto diz. Então, letra B está fora. Letra C. Interesses do consumidor de arte. Bom, vamos guardar essa. Letra D. Práticas cotidianas do artista. Não é o artista que ele está se referindo no texto. Ele está falando sobre esse mercado, dessa lei de oferta e procura. Então, não é a prática do artista. Está fora também. Letra E. Fomentos públicos à cultura. Poderia ser um fomento público? Poderia. Só que quando a gente pensa nesse consumo, nessa máquina industrial,
não vai ser um fomento público, vai ser algo mais voltado para a iniciativa privada. Então, a gente elimina a letra E também. Ficamos, então, com a letra A e a letra C. Por que a gente vai assinalar a letra A? Porque a letra C, ela carrega esse interesse do consumidor de arte como se fosse o consumidor que tivesse o maior poder de escolha, quando na verdade não é assim que acontece. Porque no próprio texto ele deixa isso explícito. Lembrem que, aqui ó, o comando da questão, ele não falou em qualquer momento sobre o consumidor. O consumidor pode sim ter influência, mas não vai ser ele que está sendo dito aqui, não é o consumidor. Então, a gente vai ficar com a letra A, que é a que mais se encaixa nessa questão. Tudo bem, pessoal? Assim, ó, trouxe questões que são mais interpretativas, que trazem um conhecimento de mundo já pertencente. Então, para vocês perceberem que a prova do Enem, ela não é só conteúdo. A gente usa os conteúdos, as matérias, a nosso favor, para que a gente consiga ter uma certeza do que está fazendo. Tudo bem, gente? E aí, então, na número 3, eu trago uma questãozinha um pouquinho mais puxada para a arte em si. E daí, a gente tem uma imagem, quando a gente olha, a gente vê a fonte e tudo. Amaral, Tarsila do Amaral. 1924, a gente já pode pensar em modernismo brasileiro, semana de 22, e vamos para o enunciado. Uma das funções da obra de arte é representar o contexto sociocultural ao qual ela pertence. Produzida na primeira metade do século XX, a Estrada de Ferro Central do Brasil evidencia o processo de modernização pela... Bom, depois que a gente vê tudo isso, a gente começa a pensar nos conteúdos e lembra lá do modernismo, que é um movimento que olha para as vanguardas europeias, assimila algumas novidades dentro do campo da arte, traz para o Brasil, mas traz a brasilidade junto. Ele traz uma originalidade junto com essa arte e dá a característica do modernismo brasileiro. Ele não é só uma arte cópia da Europa, dos Estados Unidos. É uma arte genuinamente brasileira que é produzida aqui a partir de pensamentos, de formulações feitas por brasileiros que fizeram uso também da arte europeia, no caso, né? Então, aqui a gente vai pensar em tudo que rodeia esse tema, a época, então o período histórico pode ser considerado, a gente pode ir lá na literatura lembrar do Mário de Andrade, pode lembrar dos artistas aqui, como a Tarsila do Amaral, o Di Cavalcanti, o Vicente do Rego Monteiro. Então, tudo isso a gente vai criando essa trama para poder resolver a questão. Então, ele pergunta sobre a obra, é o nome dessa obra aqui, a Estrada de Ferro Central do Brasil, e evidencia o processo de modernização pela letra A, verticalização do espaço. Bom, verticalização do espaço, nós temos sim elementos verticais na obra, mas não é isso. Verticalização, a gente pode trazer um conceito lá da geografia que se refere à construção de prédios, edifícios, e não necessariamente a urbanização. Percebam que são conceitos diferentes e a gente consegue usar o conceito geográfico aqui dentro da arte. Então, a gente já exclui a letra A. Letra B, desconstrução da forma. Bom, nós temos formas simplificadas aqui, né? São casas, são veículos muito semelhantes àqueles desenhos que a gente faz quando criança, só que não estão desconstruídos. Eles têm ainda suas formas, suas aparências semelhantes com o que a gente vê no cotidiano. Então, não é uma desconstrução. Letra C. Sobreposição de elementos. Bom, sim, nós temos elementos sobrepostos aqui. A gente tem um poste que está sobre essa ponte, nós temos uma igreja atrás de uma árvore que está atrás de um outro poste. Então, essa bidimensionalidade que a Tarsila trabalha aqui na obra, que a gente consegue ver, tudo chapado, plano,
Ela pode sim ser uma sobreposição de elementos. Vamos guardar a letra C. Letra D. Valorização da natureza. Bom, acho que não é, né? Porque a gente vê aqui um meio urbano, a gente vê casas, a gente vê uma cidade. Então não é uma valorização de natureza. E letra E, abstração do tema. Bom, se nós temos elementos que nós conseguimos identificar, nós temos uma igreja, um coqueiro, casas, veículos, um rio, não é abstrato, a gente está identificando. Então não é letra E. Por isso nós ficamos com a letra C, sobreposição de elementos, tudo bem? É muito importante que vocês sempre vão elencando motivos, se for necessário, escreve num cantinho, deixa bem abreviado, assim, risca a palavra em cima, para saber por que você excluiu, porque às vezes a gente vai fazendo a prova e aí vai, na hora lá que volta para passar o gabarito, você revê e fica em dúvida. E isso não é legal, porque geralmente a gente não lembra a linha de pensamento, o nosso raciocínio na hora de fazer a questão e acaba se confundindo e marca uma na hora errada e daí se perde e fica com dúvida. Pior ainda. Então, sempre vão anotando assim, deixa uma abreviatura porque que não assinalou, o motivo de estar errada, grifa a palavra embaixo. Risquem essa prova, porque ajuda muito na hora do raciocínio, vai fazendo mais rápido, vai dando segurança para o trabalho de vocês, ok? Letra não, gente, de novo. Número 4. A obra de Rubem Valentim apresenta emblemas que, baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras, se transformam em produção artística. A obra Emblema 78 relaciona-se com o modernismo em virtude da... Poxa, a gente não viu quem é Rubem Valentim. Eu não conheço esse artista, não sei nem de que época ele é. E tá me falando de relação com o modernismo? Calma aí. Vamos para a imagem. A gente vê uma imagem com figuras geométricas, a gente percebe muito provavelmente que nós temos cores mais escuras aqui, mais claras. Não tem degradê de tom cinza, então muito provavelmente é uma cor pura aqui, outra cor pura aqui. Então a gente pode ter um vermelho aqui e aqui um amarelo, um azul, enfim. Percebam que isso tudo tem que ser levado em conta, gente, porque a nossa prova não é colorida, então essas análises são interessantes também na hora de interpretar. Visto a imagem, a gente vai para a legenda. Valentim, Rubem, Emblema 78. É feito em acrílico, uma tela, as dimensões e o ano, 1978. Bom, isso é arte contemporânea. E como eu falei para vocês, arte contemporânea a gente pode esperar tudo, pode esperar nada e a gente pode ter diversas interpretações. Por isso, é sempre a gente procurar as referências, entender o que a questão está querendo, para a gente ir tateando esse conceito, esse artista, a proposta, tudo mais. Então, bom, 1978, arte contemporânea, relaciona-se com o modernismo. Por que ele se relaciona? Letra A, simplificação de formas da paisagem brasileira. Bom, aqui ele não tem paisagem alguma, então elimina. Letra B, valorização de símbolos do processo de urbanização. Não tem processo de urbanização aqui. Até no enunciado ele fala baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras. Então não é urbanização, não é paisagem. O que vai ser? Letra C, fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Bom, pode ser. Letra D, alusão aos símbolos cívicos presentes na bandeira nacional. Não, né, gente? A gente acabou de falar que ele traz essa base de religiões afro-brasileiras. É óbvio que ele não está pensando na bandeira nacional. Letra E, uma composição simétrica, ok, de elementos relativos à miscigenação racial. Poxa, pode ser também porque, né, ele fala religião afro-brasileira, isso é uma miscigenação, o Brasil é um país miscigenado. Então eu fico com a letra C e com a letra E. Como que eu vou saber qual que está correta, gente? Eu vou para o enunciado. O comando da questão é a relação com o modernismo. Na questão anterior, a gente acabou de ver que o modernismo brasileiro ele traz essas influências europeias para unir com o que há de brasileiro aqui.
Então, se as religiões afro-brasileiras são uma característica da nossa cultura, então é a letra C, porque nós temos essa fusão, essa união de elementos da nossa cultura com a arte europeia que vem lá no modernismo. Então fica a letra C. A letra E está errada? Não está errada. Sim, o Rubem Valentim faz essa composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial. Correto. Mas não é isso que o comando da questão pede. Ele pede relacionado ao modernismo. Então, pessoal, essa pegadinha aqui é muito clássica do Enem e é muito perigosa da gente cair. Então, fiquem sempre atentos para não cometer um deslize desse, tudo bem? Ficamos com a letra C, então. Letra... Gente, que horror! É a terceira vez, hein? Eu vou pedir música no Fantástico. O número 5. Aqui eu trouxe duas questões um pouquinho mais difíceis, porque são mais compridas. Eu tenho 2 textos e as alternativas. Então, quando a gente vê, assusta, mas não tanto. Nós temos uma obra de arte, um texto, base e o comando. A obra de Ernesto Neto revela a liberdade de criação abordada no texto ao. Retornamos. Então, nós temos essa imagem, nós temos aqui provavelmente um museu, uma galeria, temos pessoas e tem esses panos. Quando a gente vai para o nome, é uma instalação interativa de 2004, então estamos na arte contemporânea mais uma vez. E aí o nome é Dancing on the Cutting Edge. Ok. Inglês. Bom, quem estudou inglês para o Enem esse ano talvez consiga ter já um acesso melhor. Mas o nome não é necessário se a gente for para esse texto. Então vamos lá. Os artistas, liberados do peso da história, ficavam livres para fazer arte da maneira que desejassem ou mesmo sem nenhuma finalidade. Essa é a marca da arte contemporânea. E não é para menos que, em contraste com o modernismo, não existe essa coisa de estilo contemporâneo. Bom, vamos pensar um pouquinho. A arte contemporânea, como eu já falei para vocês, é uma arte livre, ela tem a sua autonomia, ela não vai ficar fechada dentro de escolas, como foi lá anteriormente. Já no modernismo, a gente vê, né? Modernismo brasileiro, Semana de 22, década de 30, vanguardas europeias, sempre tudo muito fechadinho em caixas. E a arte contemporânea não é assim. Não existe um estilo da contemporaneidade. Isso é muito aberto. Então o texto traz isso e traz acompanhado dessa imagem que a gente vê que é algo totalmente diferente do que estamos acostumados a observar. É uma instalação, então isso está dentro de um lugar onde você vai lá, olha e pode muitas vezes interagir também. Eu gosto muito dessa parte que ele fala que os artistas eles ficam livres para fazer a arte do jeito que eles querem. Então, ele traz essa contextualização da arte contemporânea. E aqui a gente vê e percebe que não só o artista tem essa liberdade, mas o espectador, a gente tem liberdade também de transitar na obra, encostar, mexer, brincar com isso. Então, a gente vai para as questões, para as alternativas, pensando justamente nisso. Então, a obra de Ernesto Neto revela a liberdade de criação abordada no texto ao. Letra A. Destacar o papel da arte na valorização da sustentabilidade. Ele não falou nada de sustentabilidade, né, gente? Isso aqui é um distrator. Letra B. Romper com a estrutura dos referenciais estéticos contemporâneos. Bom, a gente acabou de falar que a arte contemporânea não tem um referencial, ela não tem essa limitação. Então, ele não tem o que romper, porque ele tem liberdade criativa. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, não existe ruptura aqui no momento, ok? Letra C. Envolver o espectador ao promover sua interação com a obra. Tá interessante, porque aqui quando a gente olha a imagem, a gente vê que o espectador interage com a obra, tem essa liberdade também, né? Letra D. Reproduzir no espaço da galeria um fragmento da realidade. Aqui, quando a gente olha, não é fragmento de realidade, ele não reconstruiu uma praia, ele não fez ali um cenário urbano, ele fez uma arte, mas isso não é fragmento de realidade. Letra E. Utilizar a linearidade de estilos artísticos anteriores. Bom, eu acabei de falar para vocês que nós não estamos fazendo estilos artísticos anteriores. O artista não está preso em pintura, escultura, arquitetura. Ele está
envolto em várias formas de expressão artística. Então, ele não vai usar o que foi no passado. Ele usa o que tem de inspiração e a forma que ele acha que isso deve ser, porque é a liberdade do artista. Então, a gente fica com a letra C nessa questão, tudo bem? E agora, nossa última questão, número 6. Mais uma vez, é uma questão de arte contemporânea. Nós temos textos, imagem e o enunciado. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de. Bom, bem curto, né? Aqui no texto 1 a gente tem uma imagem, a gente percebe que isso é uma pessoa, então os pés, e ela tem espelhos nos pés. Percebem isso? Então, o nome é Dentro de Mim, 2000, então, mais uma vez, a gente está falando de arte contemporânea. E a gente vai aqui, artista Almeida, eu não sei se é homem, se é mulher, mas ok. Vamos para o segundo texto. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Então, ele traz essa contextualização da body art, que é uma arte vinculada ao corpo da pessoa. A pessoa usa, o artista usa o corpo como meio de fazer sua arte. Então, o corpo pode ser tela, o corpo pode ser escultura, o corpo pode ser o que quiser. O corpo ele está inserido na produção artística e ele está inserido dentro da obra que é produzida. E ali ele traz, então, esse legado de artistas pioneiros, ele percebe, então, que a arte contemporânea, a body art, que tem esse vínculo com o físico, com o corporal, ela não vem agora só, não é um relance, não, ela já tem outros artistas que fazem isso há muito tempo antes. E isso, é claro que a arte contemporânea vai beber lá nas vanguardas europeias. A gente tem Duchamp, Dalí, Picasso, que brincam muito com essas experiências artísticas. Então, pelo que eles fazem e a evolução disso tudo ao longo do século XX vai fortalecendo alguns movimentos dentro da arte contemporânea, como a body art. Então, vamos para as alternativas. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de. Qual a intenção da body art? A. Estabelecer limites entre o corpo e a composição. Ao contrário, a body art, ela une o corpo à composição artística. Não tem limites aqui. Letra B. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Essa tá interessante, a gente guarda. Letra C. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Não, a concepção de body art não é discutir política ou ideologia, é trazer o corpo como componente da arte, da produção artística, do material que é usado e tudo mais. Então, não é, a concepção não é discutir, não tem a intenção de discussão. O artista pode sim querer discutir políticas e ideologias pela sua produção artística, ele tem a sua intenção, mas não é a intenção da body art. Prestem atenção, isso pode ser uma pegadinha também. Letra D. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Essa tá interessante também, vamos guardar. E letra E. Destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Aqui a gente não falou de espectador, não tem nenhum destaque para o corpo do artista e do espectador, não. Então essa a gente também elimina. Ficamos entre letra B e letra D. A correta é a letra B, porque a body art ela traz o corpo como suporte de expressão, como suporte de arte, como suporte não só para a produção, como a pessoa que faz a pintura, a pessoa que faz a dança, mas é também expressão. Então, a dança é expressão, música é expressão, e isso tudo é arte. O movimento que eu faço, a forma que eu dialogo, isso é uma expressão artística. Então, sim, a letra B está correta aqui. E é o nosso gabarito. Por que não é a letra D? Vamos lá. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Aqui, se a gente voltar, a gente vai perceber que ele não traz elementos autônomos dentro da arte, da body art.
ele vai colocar tudo no mesmo pacote. Então, corpo, tinta, dança, movimento, os espelhos, isso tudo é a mesma coisa aqui. Muito provavelmente ela possa fazer um movimento no chão, pode se arrastar, pode rolar. Isso tudo é composto de uma única só, os movimentos, os espelhos, o corpo, se tem uma fala, se tem uma música, isso compõe a arte, a body art no caso. E não uma autonomia, o corpo faz uma coisa e aí a música representa outra, não. Isso tudo, a arte vista, ela engloba uma coisa só. Então não é autonomia. A gente não está falando autonomia do corpo no contexto da obra. Por isso, a nossa alternativa é a alternativa B. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui está o gabarito, se vocês quiserem conferir e tudo mais. Estou aberta aqui a dúvidas, a gente pode conversar, pode tentar explicar melhor por que está errado, por que não poderia ser outra. Tudo bem?